Olá, meu querido, olá, minha querida, muito bem-vindo ao nosso canal. Quero começar vídeos para um tríduo, 3 dias falando de Pentecostes. Posso até me arriscar, de repente até esteja cometendo um erro, mas eu acredito que Pentecostes é aniversário da igreja. É no Pentecostes que a igreja nasce no cenáculo, né? E quero pegar como tema central, né? A promessa é para vós. Nós vamos meditar isso um outro dia. Primeiro dia do nosso tríduo, quero fazer uma menção, fazer um paralelo entre Babel e Pentecostes, Gênesis e Atos dos Apóstolos. Então vamos lá pedir que o Espírito Santo nos ilumine, que ele venha nos capacitar, que ele me dê sabedoria, me dê inteligência, me dê capacidade para falar e que dê para você que vai ver e ouvir esse vídeo a graça de, ao ouvir, receber os impactos do Espírito Santo. O Espírito Santo chegue até você te transformando. Se você não está vivendo dias como você esperava, que o Espírito Santo venha transformar nesses dias, que o Espírito Santo venha controlar os seus pensamentos, as suas emoções, que você receba um Espírito Santo em todo o seu ser, capaz de transformar as suas atitudes, as suas palavras, o seu pensar, e por que não dizer, né? Que o Espírito Santo venha te fazer uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor. Mas sem muita delonga, que o Espírito Santo esteja em mim e esteja em você. Estou no capítulo 11 do livro do Gênesis. Com certeza você já conhece a história da Babel. A palavra Babel, no seu significado etimológico, uma palavra que vem do hebraico, né, que quer dizer confusão. Então, vamos começar o nosso primeiro dia do tríduo tentando sair da confusão da nossa vida. Então, quero que você experimente um pouquinho esse paralelo. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: "Vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados." Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: "Agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo." Eu acredito que a gente pode parar por aqui. Mas olha só a intenção desses bandidos. E aqui nós não estamos falando de um povo ateu, não. Era um povo que acreditava em Deus. Tanto que eles querem fazer uma torre para se aproximar mais de Deus. Só que aí entra uma questão para a gente que fala que é cheio do Espírito Santo, a gente que diz que já viveu o batismo no Espírito Santo, né? Esse tempo das pessoas empoderadas, né? Dizem que estão cheias do poder de Deus. Nós precisamos pensar muito a atitude desses homens, a atitude deste povo, e lembrar que Babel significa confusão. Então, se Babel logo significa confusão, nós já vamos ver a confusão aqui, ó. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Eles queriam construir uma torre para Deus, mas não serem de Deus. Eles queriam, de alguma forma, fazer, né,
aquilo que para eles era importante, mas para ficarem famosos. E desculpa o que eu vou comentar agora. Tem muita gente querendo ficar famosinho e famosinha à custa do Espírito Santo. Nós não nascemos para isso, meu querido. Ser cheio do Espírito Santo é ser diferente. É ser diferente. E aí entra a questão do Pentecostes. Aí entra uma outra passagem. Aí entra uma outra questão que a gente precisa pegar para a nossa vida. Eu sei que a sua vida é corrida, eu sei que você tem projetos, eu sei que você trabalha em pastoral, eu sei que você trabalha em ministérios da igreja, mas você está trabalhando para a igreja ou para o dono da igreja? Saímos aqui e vamos caminhar na nossa Bíblia, vamos lá no Atos dos Apóstolos para a gente poder entender, né, esse paralelo, né? Esse paralelo que a gente tem que fazer até nessa questão dessa geração hoje, né? Geração dos apoderados que eu acabei de falar. Então, nesse primeiro dia, né, a gente tem que entender isso aqui, ó. Versículo 11 do Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Uns são judeus, outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Opa, já tem uma diferença. Os apóstolos, que antes um quer sentar à direita, outro à esquerda, metidinhos à besta, desculpa a palavra, querem ser um melhor que o outro, agora eles deixam, né? Eles param de falar de si mesmos e começam a falar de Deus. Aquilo já é diferente. Ser cheio do Espírito Santo é falar das coisas que Deus tem feito. O homem, ele é o único que pode levantar louvores a Deus. E levantar louvores do quê? Do que Deus tem feito. Talvez você queira deixar uma marca indelével. Talvez você queira deixar uma marca do eterno na vida das pessoas. Mas lembre-se, você é um canteiro de obra. E Deus precisa estar te modificando, Deus precisa estar fazendo em você e para você uma obra nova. E aí sim, deixamos a confusão da Babel e chegamos a Pentecostes, onde todos vão entender as maravilhas de Deus. Pare e pensa, os apóstolos não quiseram ganhar fama, pelo contrário, proclamaram o nome de Deus. É Deus que fez todas essas coisas, é Deus que ressuscitou o Cristo, é Deus que tem dado isso para a gente, é Deus que tem feito isso e aquilo desde os profetas. Encerramos o primeiro dia do tríduo querendo sair da Babel da nossa vida. Se a sua vida está uma Babel, se você ainda está construindo coisas para ser melhor que os outros, se você ainda está pensando que você faz tudo, desconfie daquilo que você faz de bom. Desconfie, porque nada é mérito nosso. Tudo é mérito do Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. Se nós queremos construir uma cidade para Deus, comece em nós. Comece a fazer uma operação em nós, uma obra em nós. Convido você, neste primeiro dia, a refletir a sua vida, a refletir aquilo que você tem feito da sua vida, dizendo que está cheio do Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja uma promessa para vós. Que o Espírito Santo venha te encher. O Ato dos Apóstolos vai dizer que eles ficaram todos cheios do Espírito Santo. Oxalá que eu e você também estejamos cheios do Espírito Santo. Até o segundo vídeo, pela graça de Deus.